O ministro Flávio Dino questionou os Estados Unidos e bagunçou a cabeça aí da extrema-direita bajuladora do modelo norte-americano de liberdade de expressão, né? Durante o julgamento do conjunto de ações aí que trata a regulamentação das redes sociais no Brasil e constitucionalidade do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal, o Dino deu um show aí de sanidade e argumentação, mas é claro que a extrema-direita não gostou nem um pouco. Vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Flávio Dino, né? O Flávio Dino é um excelente orador, fala muito bem e usa muito bem da didática ali para conseguir explicar as coisas. Além da ironia, né, do sarcasmo, daquele jeitão que a gente já conheceu do Dino. Daiane Oliveira tá aqui na tela, para você seguir a Dai ali, ó, @DaianeJOliveira, e o meu aqui, @lu.junior, para você nos seguir se você quiser. Vamos lá, Dai, como que foi esse papo aí? Pois é, Lu. Para começar, o Flávio Dino ele é sensacional. Ele é uma figura muito interessante, muito divertida. E ele bugou a cabeça dos bolsonaristas, da extrema-direita, dessa galera do MBL que, por enquanto, inclusive está aqui acompanhando o nosso Meteoro ao vivo pelo chat. E é interessante porque o Dino ele questiona a ideia de liberdade de expressão e de controle dos Estados Unidos, porque tem uma falácia de que os Estados Unidos tudo é permitido, existe uma liberdade de expressão imensa, e isso não é verdade. Pelo contrário, né? A gente vê agora com Donald Trump ações que são apontadas, inclusive, como ações inconstitucionais, que vão de contra direitos humanos e contratos com acordos com outros países. E o Dino, quando ele faz esse apontamento em um julgamento tão importante sobre regulamentação na internet, se é constitucional o marco civil da internet brasileiro, ele faz um apontamento interessante de fazer essa comparação com os Estados Unidos, que vale a pena a gente assistir. É um trechinho curto, e essa sessão foi bem interessante também em outros fatores, tá? Teve até uma piadinha do Moraes, entre o Dino e o Moraes, que a gente também vai acompanhar hoje. Por favor, Lúcio. Na verdade, é algo que eu creio que é central no debate que, ora, procedemos em relação a dia de liberdade e responsabilidade. Quando nós aludimos aos Estados Unidos, que são a matriz da maioria ou quase toda dessas empresas, nós temos que distinguir com muita nitidez, para usar uma terminologia de Loewenstein, o que é semântico, o que é nominal, o que é normativo. Então, às vezes, o que é declarado é puramente ideológico. Vejamos, talvez o monitoramento mais agressivo das redes sociais hoje é feito pelos Estados Unidos, que sancionam muito fortemente a partir de postagens. E sancionam de que modo? Retirando o conteúdo? Não, muito pior, negando visto, expulsando imigrante, patrulhando imigrante. E agora vejam a novidade. Há uma ordem dizendo que determinados cidadãos são obrigados a manter perfis nas redes sociais e públicos. Eles não têm sequer o direito de optar, de filtrar as suas próprias postagens. Então, creio que falta a estas alturas, com todo respeito à tradição liberal que nós reverenciamos, uma vez que a nossa Constituição tão fortemente referenciada nos federalistas norte-americanos, mas falta legitimidade, ou para usar um lugar comum da academia, falta lugar de fala a estas alturas para alguém pretender que tem um monopólio da virtude nesse tema, porque é algo puramente semântico, não é efetivo, não é normativo. E acho que isso respalda, em termos de direito comparado, a legitimidade do que nós estamos aqui a fazer. Muito Pois é, para quem não sabe, é importante, inclusive, ter um telescópio só falando sobre o Marco Civil na internet, que foi gravado, está disponível e aprofunda sobre essa votação muito importante que está acontecendo agora no STF. E ela fala sobre os limites, tanto dos streams quanto
dos aplicativos, das ferramentas, como também a responsabilidade dos usuários na internet. E essas regulamentações são extremamente necessárias para o bom funcionamento, a boa convivência, né, de todas as ferramentas. Para a gente ter uma ideia, o Canadá, que diferente dos Estados Unidos já é um pouco mais, um exemplo melhor de a gente utilizar de, vamos dizer, capitalismo habitável, né? Um termo interessante aí, um capitalismo que dê para a gente conviver. No Canadá, por exemplo, existe uma regulamentação que obriga os streams a investirem nas TVs, nas plataformas do governo canadense. Então, garante esse dinheiro é revertido para garantir um acesso melhor, porque o Estado do Canadá, o governo canadense, ele acredita que acesso a plataformas digitais, a internet de alta qualidade, serviços essenciais, é necessário para o país, e também tem essa lei dos streamings, que é uma lei que obriga plataformas como Netflix, Amazon a financiarem mídia local e apresentarem conteúdos do país. Isso também é uma forma de incentivo à cultura, aos trabalhadores dos locais. Isso é muito importante, e esse financiamento é feito com essas empresas, essas grandes empresas de streaming. Dito isso, Lúcio, também teve uma brincadeirinha ali entre o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes conseguiu arrancar risadas de todo mundo, mostrando um bom clima que existe no Supremo com algumas figuras. Vamos lembrar que a gente já teve muito bate-boca no Supremo, inclusive entre pessoas como Gilmar Mendes e o Barroso. Adoro aquele termo do Barroso para o Gilmar Mendes: você é um mau agouro, não gostamos da sua presença aqui. Divertido mesmo. Não é? E volta e meia os dois vivem ainda trocando farpas. Mas olha a diferença do que vem acontecendo agora com o alinhamento aí entre os novos ministros. Por favor, Lúcia. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria, até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então, é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não passo, pelo menos com um pingo de sossego. Eu acho que é exatamente isso que nós estamos buscando aqui, esse equilíbrio dificílimo. E nesse equilíbrio, nós conversávamos um pouquinho antes da sessão, e já Vossa Excelência, que eu sou uma mulher tão silenciosa, quase não falo. Mas eu falo muito, só não falo mais que o ministro Flávio. Ministra Carmen, atravessou a propósito, você à toa. A propósito, eu quero uma parte. Eu levantei a bola, é diferente. Direito de defesa, direito de resposta, consigo no meu pedido de parte. Foi citado. Estava cochilando ali no canto. Cochilando não, eu estava ouvindo e aprendendo. Refletindo. Ministra Carmen, Mas agora eu fui chamado, né? Vossa Excelência... Terceiro Vai pedir a interessado. palavra. Eu já passo. Muito obrigado, ministro. Vossa Excelência colocou... Era isso, e os três estão alinhados com o pensamento que é o que a Carmen Lúcia acabou de dizer. Existe uma diferença entre censura e regulamentação. Inclusive, a Carmen Lúcia, ela fala que ela pode ser xingada em praça pública, que aí é um direito de cada um, e cada um pode responder aí pela liberdade de expressão, da forma que bem entender. Uma coisa é diferente de você xingar uma pessoa em praça pública e dizer eu não gosto da Carmen Lúcia, e outra coisa é você pegar um revólver ou tentar, de alguma forma, com seus atos, façam com que haja uma violência. E esse é um ponto muito importante no discurso da Carmen Lúcia, e para a gente entender a diferença, a gente tem uma criança morrendo aqui, depois a gente vai descobrir o que acontece, tem uma diferença muito grande aqui entre a liberdade de expressão e o direito de violência, a liberdade de violência, porque a internet não é uma terra sem lei. É exatamente isso que o STF, nesse momento, julga. São esses limites aí entre a violência, entre os direitos que na internet, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas para a gente lembrar que os Estados Unidos, de fato, é um país complicado e não é o maior exemplo, os estadunidenses não são um exemplo de liberdade de expressão. Vamos ver o que a brasileira... Vou te pedir para você, Lúcia, botar a matéria do G1, por favor. Olha o que a brasileira fala sobre o que passou aí nos Estados Unidos durante alguns dias. Ela diz que ela passou 16 dias presa nos Estados Unidos e que eles discriminam quem não fala inglês.
Gente, isso já é algo notório, isso todo mundo já sabe disso. Os Estados Unidos, eles acreditam na ideia da soberania, que eles são o máximo e que é a língua matriz e que quem vai para lá tem que se virar, que eles não têm interesse em traduzir nada. Isso é um conceito do imperialismo e todo mundo já sabe que é nessa linha. Mas a brasileira Caroline Dias Gonçalves, ela tem 19 anos, ela foi detida no dia 5 de junho nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração da Alfândega dos Estados Unidos da América e ela fala que os últimos 15 dias foram os mais difíceis da minha vida. Eu estava com medo e me sentia sozinha. E ela faz relatos de como foi. A estudante vive nos Estados Unidos desde os 7 anos. A família dela entrou no país com visto turístico de 6 meses, mas ficou além do prazo. Há 3 anos, a família entrou com um pedido de asilo e ainda aguarda a decisão e não estão claros os motivos alegados para o pedido, é o que informa o G1. Ela foi solta sob fiança mais de 36 horas após a justiça americana decidir pela soltura, em uma audiência realizada nesta semana, só que ela contou os relatos da detenção. Ela fala que na detenção nos davam comida encharcada, até o pão vinha molhado. E ela conta outros relatos que no momento em que perceberam que eu falava inglês, notei a mudança. De repente, eu fui tratada melhor do que outras pessoas que não falavam inglês. Isso partiu meu coração, porque ninguém merece ser tratado assim. Não é um país que chamo de lar, em um país que eu chamo de lar desde os 7 anos de idade, e que é tudo que eu conheço, né? E ela faz uma trajetória aí sobre o que vem acontecendo nos Estados Unidos, e aí a gente já falou também sobre isso. Os Estados Unidos, eles entraram com uma ofensiva de deportação, eles estão com um movimento anti-imigrantes, é um movimento que o Donald Trump promove, e é interessante para o Donald Trump porque ele vem com pensamentos de gentrificação, de limpeza, de os imigrantes estão roubando nossos empregos, roubando nosso país, a gente precisa exterminá-los daqui. Não diferente do que o nazismo nem o fascismo fizeram, né, ao longo dos últimos anos, né, do último século no mundo. E é isso, né? Infelizmente, a gente precisa compreender que muitas vezes os países ditos como aqueles que são soberanos, que são os melhores do mundo, eles possuem muitas falhas e nem sempre são os melhores exemplos para a gente seguir. Infelizmente, o que o Fábio Dino fala é muito interessante para a gente linkar com o que essa brasileira passou, para a gente compreender que, inclusive porque os Estados Unidos hoje monitora redes sociais de pessoas que querem entrar no país, inclusive para estudar, porque se for de algum pensamento político contrário ao governo, por exemplo, essa pessoa pode ser impedida até de estudar nesse país, de visitar esse país, e isso é absurdo do ponto de vista, né, dos direitos humanos. Mas é isso, infelizmente, os Estados Unidos ainda assim é referência para os bolsonaristas aí como o país ideal. E o Flávio Dino, claro que foi detonado das redes sociais, né, Lúcio? Eu até vi um comentário aqui no chat, alguém falou assim, o único Dino que eu respeito é o da família Dinossauro. Eu também gosto do Dino da família Dinossauro, mas eu gosto também do nosso Flávio Dino, bem interessante como ele fala, né, o rocambole do diabo, né, que ele foi chamado. O Flávio Dino é uma figura bem interessante para a gente entender uma perspectiva anti-imperialista, né? Pelo menos em alguns pontos ele realmente ele fala bem do Brasil, ele é nacionalista. É isso, Lúcio. O que você achou da fala de Dino? E aquele ponto, né, Dai? Os Estados Unidos não só não é referência de liberdade de expressão, como a gente tem visto aí recentemente, mas também não é referência para liberdade comercial. A gente foi ver, por exemplo, o TikTok sendo pressionado para ser vendido para um empresário, enfim, uma pessoa americana, estadunidense, né? Então, a gente precisa realmente ter as nossas regulamentações aqui baseada nas nossas realidades. Não dá para simplesmente importar um pensamento estadunidense, até porque as principais big techs estão lá, né? Então, existe um interesse em estarem nos Estados Unidos, existe um interesse em performarem, operarem aqui no nosso país. A gente precisa entender quais são as obrigações dessas big techs em relação às nossas regulamentações aqui,
né? Porque a gente até viu, né, o Google ameaçando sobre talvez deixar de operar no Brasil, operar de forma diferente no Brasil. Gente, vamos pensar assim, né? O Brasil é um mercado gigantesco para as Big Techs. Gigantesco. Todas essas ameaças geralmente são bravatas, ou se não são bravatas, são algo realmente para criar uma chantagem econômica, né, e pressionar a política nacional. Então, acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai cair em nenhum tipo de chantagem dessa forma, como já peitou as Big Techs em outros momentos. Agora, é uma pena que isso tenha que vir do Supremo. É uma pena que não se possa ter um debate saudável sobre o assunto no parlamento, no Congresso. Não tem como. Existe muito interesse das Big Techs, interesse dos bilionários por trás das Big Techs, que conseguem manipular a opinião pública, manipular as votações em torno disso e derrubar projetos, simplesmente assim, né? Vamos ver como que vai ser esse avanço dentro do Supremo Tribunal sobre esse assunto. Com certeza as Big Techs vão chiar e a gente vai se preparar para falar sobre isso também. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Lu. O que você acha de tudo isso, hein? Comenta aqui embaixo. E antes da gente ir embora, eu quero convidar vocês para um vídeo novo que tem lá no nosso canal. É o canal do Meteoro, que tem um telescópio novo, um vídeo novo do telescópio. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem enquanto a gente fala sobre esse vídeo. A Dai também vai acompanhar aqui com a gente, que a gente vai falar sobre a da desindustrialização. Vou até tirar o áudio da doutora Ana aqui para a gente falar sobre isso. O que a gente vai falar nesse vídeo? Poucas empresas tiveram um papel tão importante de fato no desenvolvimento de um país quanto a Petrobras teve aí no Brasil. Ela impulsionou toda a industrialização no nosso país. Hoje, a gente passa por um processo inverso, o de desindustrialização. Em paralelo, a gente vê que a Petrobras também está sendo alvo de ataques, seja através da venda de suas distribuidoras ou da diminuição dos investimentos para engordar o bolso de acionistas. É isso mesmo. Nesse vídeo, feito em parceria com a Sindipetro Espírito Santo, vamos mostrar como essas duas coisas estão ligadas e discutir sobre como o interesse de uns poucos investidores está sendo colocado à frente dos interesses de todos os brasileiros. Pois é, minha gente, pois é, a gente está muitas vezes exportando e tendo que comprar mais caro, e isso vai direto para o seu bolso. Não tem jeito. A gente debate tudo isso nesse vídeo novo do Telescópio. Fica o convite aí. Grande abraço, até a próxima.